Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 36ª lista dirigida. Se você não tem essa lista, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e nos stories para que você faça parte do nosso grupo. Eu sou Juliana Rezende e há 36 semanas eu estou produzindo listas inéditas para que você consiga aumentar sua nota no Enem. Vamos ver a resolução dessa lista? Essa primeira questão é uma questão de análise combinatória. Um tipo de problema um pouco diferente, um problema misto. Vamos dar uma olhada. Os alunos de uma universidade reivindicaram a criação de um colegiado formado exclusivamente por professores. Diante desse fato, a coordenação decidiu montar um conselho formado por um presidente, um vice-presidente e 2 conselheiros. Se após divulgação apenas 12 professores se candidataram para concorrer às vagas desse conselho, o número de maneiras distintas de formar essa comissão é. Então vamos lá. Primeira coisa, muita gente chega aqui e pensa assim: ah, Ju, é comissão. Eu lembro que comissão é só a gente fazer uma combinação que resolve o problema. Cuidado. A gente usa combinação quando não há diferenciação dos cargos. Aqui a gente tem um problema misto. Por quê? Porque a gente tem que escolher um presidente, um vice-presidente e 2 conselheiros. Repara, ó, nessa parte a ordem não importa. Por quê? Porque os cargos são iguais. Mas aqui a ordem é sim um fator importante. Agora, como é que nós vamos fazer para resolver isso aqui então? Essa primeira parte aqui, como a ordem importa, a gente tem um problema de arranjo. Essa segunda parte, como a ordem não importa, a gente tem um problema de combinação. Ah, Ju, não consigo entender muito bem isso. A ideia é o seguinte: se elementos trocarem de lugar ali, se eu troco o presidente de lugar com o vice-presidente, eu mudo o conselho formado. Se eu troco o presidente de lugar com o conselheiro, também muda a comissão formada. Agora, se eu trocar os 2 conselheiros de lugar entre eles, não vai mudar. Por que que não? Porque eles têm cargos iguais. E aí você tem várias maneiras de resolver isso aqui. Vou resolver primeiro do jeito tradicional, que você faz assim, ó. São 12 candidatos. Aí você pensa, para escolher o primeiro, eu vou ter 12 opções. Para escolher o presidente. Para escolher o vice-presidente, eu vou ter 11 possibilidades. Tenta entender, nesse momento 10 pessoas estão sem cargos. Se 10 pessoas estão sem cargos, eu vou ter que escolher entre essas 10 pessoas sem cargos 2 pessoas para poder resolver o meu problema. Então eu faço combinação de 10 para escolher 2. E aí você vai ajeitar isso aqui para colocar de acordo com o que ele te pediu. Posso fazer isso, mas eu não gosto muito de fazer assim. Dá uma olhada, ó. Isso aqui seria 10 vezes 11 vezes. Combinação de 10, escolhe 2. Para escolher o primeiro, 10. Para escolher o segundo, 9. Como nessa parte a ordem não importa, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Ou seja, eu vou dividir por 2 vezes 1. Vou colocar fatorial porque ele quer indicar a resposta. Só que aí você pode olhar aqui e falar assim: Ju, mas não tem essa resposta desse jeito. A resposta não vai estar assim. Por quê? Porque eles vão completar o fatorial. Dá uma olhada. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 é o início de 12 fatorial. Para isso aqui se transformar em 12 fatorial, está faltando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, está faltando 8 fatorial. Só que se eu multipliquei em cima por 8 fatorial, eu vou ter que multiplicar embaixo também por 8 fatorial. O que vai virar isso aqui? Em cima vai ficar 12 fatorial e embaixo vai ficar 2 fatorial vezes 8 fatorial. E aí está resolvido o seu problema. Ó. Que letra que você marca? Letra A. Ah, Ju, não entendi muito bem o que você fez. Tem uma outra maneira de fazer isso. Como é que eu gosto de fazer isso aqui? Eu gosto de pensar assim, ó. Eu imagino, eu tenho que preencher 4 vagas. Então eu penso assim: para escolher o primeiro, eu tenho 12 possibilidades. Para escolher o segundo, eu tenho 11 possibilidades. Para escolher o terceiro, 10. Para escolher o quarto, 9. Aí eu penso o seguinte: tem 2 cargos aqui, ó. Se esses 2 trocarem de lugar, não muda o agrupamento formado, não muda o conselho. Então, eu venho aqui e divido por 2 fatorial.
Se eu tivesse que fazer a conta, era só simplificar e terminar. Como ele quer indicado, é a mesma ideia. Essa parte aqui de cima é o começo de 12 fatorial. Para isso aqui virar 12 fatorial, eu tenho que estender até chegar no 1. Então, aqui está faltando um 8 fatorial. Só que eu não posso, do nada, multiplicar o numerador por 8 fatorial. Se eu multiplicar em cima por 8 fatorial, eu tenho que multiplicar embaixo também por 8 fatorial. O que vai virar isso aqui, hein? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, na verdade é 12 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial. É muito comum o Enem deixar essa resposta indicada. Então, você tem que aprender a ajeitar esse fatorial. Se você tiver com dúvida nessa parte, eu vou deixar uma aulinha aqui para que você consiga entender como que funciona isso. Essa segunda questão aqui, gente, é o tipo de questão que mais me preocupa. O Enem já cobrou isso. Eu vou deixar a questão aqui depois para vocês darem uma olhada na resolução. Mas eu tenho muito medo de vocês se confundirem numa situação como essa, tá? Vamos dar uma lida e vamos pensar no que está acontecendo. Isabel recebeu uma encomenda de 25 biquínis, todos do mesmo modelo e tamanho. A profissional possui 8 cores diferentes de malha para confeccionar as peças. O cliente pediu que a empresária produza pelo menos 2 peças de cada cor disponível. De acordo com as exigências do cliente, de quantas maneiras distintas Isabel poderá produzir essa encomenda? Então, vamos tentar pensar. Imagine, ela tem que produzir 25 biquínis, só que ela só tem 8 cores. Então, é lógico que ela vai ter que repetir, vai ter que produzir mais de um biquíni de cada cor. Por quê? É lógico que pode ser que não repita muitos, mas ela vai ter que repetir algumas cores porque ela só tem 8 cores e tem que produzir 25 biquínis, correto? Aí, o que o cliente pediu? Ele falou assim, olha, eu quero pelo menos 2 biquínis de cada cor. Quando ele faz isso, por exemplo, eu não sei quais são as cores de biquíni que essa empresária produz. Mas, sei lá, vou imaginar que ela produza biquínis da cor azul, preto, branco, amarelo, verde, vermelho, cinza e roxo. Aí, o que eu preciso que você entenda? Uma dúvida que muita gente tem aqui é assim, Ju, isso aqui é só usar o princípio fundamental da contagem. Por exemplo, para escolher o primeiro biquíni, eu vou ter 8 opções. Para escolher o segundo biquíni, 8 opções. Para escolher o terceiro, 8 opções. Só que não é assim que funciona. Por que não? A ordem aqui não é um fator importante. Aí tenta entender. Eu não sei ao todo quantos biquínis azuis ela vai comprar, nem quantos pretos, nem quantos brancos, nem quantos amarelos. Não sei quantos verdes, nem os vermelhos, não sei. Mas eu sei que somando tudo, tem que dar 25. Só que agora, cuidado. Eu não vou poder escolher 25 biquínis da cor que eu quiser. Eu quero fazer tudo branco. Não pode. Eu quero fazer, sei lá, 10 brancos, 10 pretos e 5 vermelhos. Também não pode. Por que não pode? Tem que ter pelo menos 2 de cada cor. Então, tem que ter pelo menos 2 azuis, 2 pretos, 2 brancos e assim por diante. Lembrando, gente, que eu dei nome ali para as cores, mas você não precisava fazer isso não, tá? Mas aí observe, se eu vou levar 2 de cada cor, são 8 cores. Se eu estou levando 2 de cada cor, pelo menos, eu já garanto 16 biquínis. Aí o que eu preciso que você entenda? Depois que a costureira foi lá, produziu 2 azuis, 2 de cada cor, o que vier agora é lucro. Como assim? Sei lá, pensa comigo. São 25. Se ela já produziu 16, 2 de cada cor, ficam faltando 9. Se ela quiser fazer agora 9 brancos, o cliente vai ficar satisfeito. Se quiser fazer mais um de cada cor e depois repetir mais uma cor, ele vai ficar satisfeito também. Não importa o que vai acontecer agora. Por que não? Porque eu já garanti que eu estou levando 2 de cada cor. Beleza, mas o que a gente vai ter que pensar aqui agora? E é o meu maior medo, tá? Meu maior medo é que você não enxergue isso. Por quê? O que muita gente vai fazer? A pessoa vai falar assim, falta escolher a cor de 9 biquínis. Aí ela pensa assim, para o primeiro biquíni que está faltando, são 8 possibilidades. Para o segundo, 8 possibilidades. Para o terceiro, 8 possibilidades.
Aí pensa, como são 9, vai ser 8 vezes 8 vezes 8, 9 vezes. Isso aqui vai dar 8 elevado a 9. E vai ter essa resposta te esperando. Só que está errado. Por que está errado? Isso aqui é uma combinação com repetição. É combinação porque a ordem não importa. Não importa a ordem que a costureira vai produzir. Se ela vai fazer todos os brancos primeiro, se vai fazer depois, se vai fazer alternado, não importa. Então, a ordem não importando é um problema de combinação. E como pode haver repetição, é combinação com repetição. E aí, como é que eu gosto de fazer isso aqui? Eu gosto de pensar numa equação. Ah, Ju, como assim uma equação? Tenta entender. Eu já garanti 2 para cada um. Só que pode ser que ela use mais, que ela coloque mais biquínis azuis. Pode ser que ela produza mais biquínis pretos, mais biquínis brancos e assim por diante. O que eu quero que você entenda é que juntando esses biquínis a mais que ela vai produzir, tem que dar 9. Por que tem que dar 9? É o que falta para fechar a nossa produção. Então, repara, juntando todos os azuis a mais que ela vai produzir, mais todos os pretos a mais os brancos, mais os amarelos, e assim por diante, vai ter que dar 9, que é o total de biquínis que eu ainda tenho que produzir, né, para entregar a minha encomenda. Então, isso aqui vai dar 9. Agora, qual que é a nossa tarefa? Tentar descobrir quantas soluções inteiras não negativas essa equação aqui possui. E aí, o método que a gente usa, eu gosto de pensar na ideia de bolinhas e tracinhos. Eu uso as bolinhas para representar os objetos que eu quero repartir e os tracinhos para dividir essas seções. Se você está com dificuldade nisso, gente, eu vou deixar uma aula sugerida aqui na descrição do vídeo. Não deixe de assistir essa aula, porque o Enem já cobrou e vai voltar a cobrar isso aqui. E se você não tiver bem treinado nessa ideia, pode ser que você não consiga resolver. Mas dá uma olhada, ó. É como se eu tivesse 9 bolinhas aqui. As bolinhas é como se fossem os biquínis, tá? As bolinhas é como se fossem os biquínis. E as barrinhas, gente, como se fossem as cores aqui, ó, para eu dividir. Na verdade, é a divisão das cores. Por exemplo, isso aqui é uma solução. Dá uma olhada, ó. Aqui seria azul igual a 0, preto igual a 2, branco igual a 2, amarelo igual a 1, verde igual a 2. Tá vendo que não tem nada aqui? Vermelho igual a 0, cinza igual a 1 e roxo igual a 1. Então, a gente usa essa estratégia. Vê se você consegue entender. Eu tenho 9 bolinhas, porque são 9 biquínis. E eu tenho 7 barras. Chega aqui, muita gente não entende. Fala assim, Ju, por que 9 bolinhas e 7 barras? Por que não seriam 9 bolinhas e 8 barras, já que são 8 cores? Porque se eu quero dividir em 8 regiões, eu preciso sempre de uma barrinha a menos do que a quantidade. Ou seja, na prática, você usa sempre uma unidade a menos do que a quantidade de incógnitas. Então, no total aqui, nós temos 16 símbolos. Nós temos 16 símbolos. Eu gosto de fazer isso usando permutação com repetição. Eu imagino aquilo ali como se fosse um anagrama e penso assim, se fosse um anagrama com 16 símbolos, eu faria isso de 16 fatorial maneira, se fossem 16 símbolos diferentes. Como tem 9 bolinhas repetidas, eu tenho que dividir por 9 fatorial. Como tem 7 barrinhas repetidas, eu tenho que dividir por 7 fatorial. E essa aqui é a nossa resposta. Mas se você olhar, você vai ver que ele está te pedindo a resposta indicada. Tenta entender. É como se eu tivesse 16 lugares. Desses 16 lugares, o que eu faço? Eu escolho 7 lugares para colocar as barrinhas. Ou, desses 16 lugares, eu escolho 9 lugares para colocar as bolinhas. Dá no mesmo, tá? Para quem não se lembra, aqui a gente fala de combinações complementares. Fazer combinação de 16 para escolher 7 é equivalente a fazer combinação de 16 para escolher 9. Como é que aparece a nossa resposta, então? 16 escolhe 7. Eu sei que esse tema, gente, ele dá muita dúvida, tá? Então, se você tem dúvida nesse tipo de questão, dá uma olhada na descrição do vídeo
e assiste a aula sobre combinações completas. Terceira e última questão, você já está acostumado aí, é uma questão de geometria. O hexágono regular ABCDEF a seguir representa o pátio de estacionamento de uma empresa de ônibus. ABG é um triângulo isósceles de base AB e área igual a 2 raiz de 3 decâmetros quadrados. E no ponto G há uma guarita na qual os vigilantes monitoram toda a movimentação dos ônibus no pátio. Atendendo a um pedido dos funcionários, os donos da empresa querem construir uma passagem para pedestres, interligando a guarita ao ponto médio do lado AB. Se a área do hexágono regular é 24 raiz de 3 decâmetros quadrados, o comprimento aproximado da passagem que será construída em metro é. Então vamos lá, ó. Isso aqui é um hexágono regular. Isso aqui, gente, é um triângulo isósceles. Alguém podia pensar assim, Ju, será que não é um triângulo equilátero? Não, não, é um triângulo isósceles. Aqui, ó, não me parece estar no prolongamento do lado, para a gente pensar em traçar paralelos aqui. Então, aquilo ali é simplesmente um triângulo isósceles, tá? Aí, vamos lá. O que ele contou pra gente? Ele falou pra gente que aqui tem uma guarita. Contou também que se trata de um triângulo isósceles, então, de lado, de base AB, né? Tá aqui, ó. É um triângulo isósceles de base AB. Então, quer dizer que esse lado é do mesmo tamanho que esse. Então, esse lado aqui é a base. Eles querem construir uma passagem de pedestres para unir a guarita ao ponto médio do lado oposto. Lembra, isso aqui, gente, é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, eu estou traçando aqui a mediana. Por quê? Porque sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Só que entenda, num triângulo isósceles, a mediana relativa à base não é só mediana. É mediana, é altura, é bissetriz e é mediatriz. Então, aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Beleza, mas o que acontece? Ele me contou quanto que vale a área desse triângulozinho. E também me contou quanto que vale a área do hexágono regular. O que você tinha que lembrar para resolver esse problema? Porque o nosso objetivo é descobrir quanto que vale essa distância aqui. Só que essa distância é a altura desse triângulo. Se eu soubesse quanto que vale essa base, resolveria o meu problema. É aí que entra a importância de você conhecer bem a ideia por trás dessa parte envolvendo hexágonos regulares. E qual que é essa ideia? Quando a gente está lidando com hexágono regular, todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Basta que você trace as 3 diagonais dele que passam pelo centro. Vou vir aqui e vou fazer isso, ó. Ah, Ju, não lembro muito bem disso. Dá uma olhada, ó. Se eu vier aqui e traçar as 3 diagonais que passam pelo centro desse hexágono regular, eu o divido em 6 triângulos equiláteros. Se eu falar que a área desse triângulo aqui é A, são 6 triângulos equiláteros idênticos, né? A área desse aqui vai ser A, todo mundo aqui vai ser A. Então, tenta entender. Juntando essas 6 áreas, dá uma olhada, ó. Se eu fizer 6 vezes A, se eu fizer 6 vezes A, eu tenho que encontrar a área do hexágono regular, que é 24 raiz de 3. Então, o que vai ser a área? 24 raiz de 3 dividido por 6. O que dá essa área? Dá 4 raiz de 3. Agora, cuidado. Isso é a área de um triângulo equilátero. Vocês sabem que eu não gosto de pedir para vocês decorarem fórmula. Nem gosto muito de fórmula. Mas a área de triângulo equilátero, gente, compensa demais vocês guardarem. Por quê? Porque ela só depende do lado. Então, o meu objetivo aqui é tentar descobrir quanto que vale esse lado. Vou colocar aqui, que é o mesmo, né? Lembra? É um hexágono regular. Se eu descubro quanto que vale esse lado, eu sei que aqui é ponto médio. Então, esse pedaço do mesmo tamanho que esse. Sabendo quanto que vale esse lado e sabendo quanto que vale a área desse triângulo isósceles, dá para eu descobrir quanto que vale essa altura, que é o segmento que eu estou procurando. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente calcula a área de triângulo equilátero? Para quem não lembra, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai ser igual a 4
raiz de 3. Dá uma olhada, ó. Esse raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo, então vou cortar de uma vez. Multiplicando cruzado, vai ficar L ao quadrado é igual a 16. O que vai dar o L? Vai ser 4. Aí você deve estar pensando, Ju, terminou? Não, cuidado. 4 é esse segmento AB. Então, a base ali, ó, o segmento AB é igual ao lado do hexágono regular, que é igual a 4. Eu preciso da altura. Para isso, eu vou usar a área que ele me deu. Repara, se eu fizer base 4 vezes a altura D dividido por 2, vai ter que ser igual a 2 raiz de 3. Confere aqui comigo, ó, esse 2 passa para lá multiplicando, vai ficar 4D, vai ser igual a 4 raiz de 3. Esse 4 cancela com esse, o que vai ser essa distância? Vai ser raiz de 3. Agora, você vai ter que lembrar, raiz de 3, gente, é aproximadamente 1,7. Então, essa distância aqui vai ser 1,7. Muito cuidado, porque tem essa resposta, ó, letra B. Ah, Ju, por que não é letra B, não? Não. Essa área está em decâmetro quadrado. Então, esse resultado aqui está em decâmetros. A gente não quer uma resposta em decâmetro. A gente quer a resposta em metro. Lembra que para mim, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Para eu passar de decâmetro para metro, eu tenho que andar uma casa. Então, o que vai ser a distância, hein? Vai ser 17 metros. Pegadinha, né, gente? Mas a ideia é essa mesmo, tentar te induzir ao erro, para você ficar esperto na hora da prova. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de maldade, tá, gente? Muito cuidado com esse tipo de coisa. Olha, eu espero agora que você tenha entendido aí todas essas soluções, mas se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui, faz sua pergunta, não precisa ficar com vergonha. O importante é que você consiga resolver esse tipo de questão, tá? Agora, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra para o grupo. Tem 2 simulados lá já disponíveis, são 90 questões inéditas para você poder treinar aí e para você chegar ao Enem com a sensação de já ter feito a prova antes. E além disso, já são 36 listas dirigidas também disponíveis lá, tudo arquivado. É só você entrar no grupo e baixar tudo. O único inconveniente é que você tem que baixar o aplicativo do Telegram, mas vocês vão ver que compensa, é muito mais produtivo do que o WhatsApp, por exemplo. Então, por isso que eu insisto com o Telegram, porque lá eu consigo arquivar tudo, tá bom? Então, eu te espero na nossa próxima lista e não se esqueça, todo dia no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram tem vídeo novo para ajudar você a aumentar essa nota na prova do Enem. Então, não deixe de se inscrever no canal e seguir a gente no nosso Instagram. Um abraço e até o nosso próximo encontro.